Certo, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. Sabe de uma coisa fascinante? No mundo antigo, os registros reais eram feitos para esconder qualquer tipo de falha. A ideia era passar aquela imagem de perfeição absoluta, pureza irretocável, sabe? Mas o registro oficial da genealogia de Jesus faz literalmente o oposto. Ele quebra todo o protocolo de um jeito muito surpreendente para escancarar uma narrativa divina focada na graça. É muito louco pensar que, enquanto a grande maioria dos reis tentava varrer para debaixo do tapete os escândalos ou qualquer elemento estrangeiro da família, o Evangelho de Mateus faz questão de não esconder nada. O contraste é gritante. De um lado, aquela tradição focada só nos homens, maquiando os defeitos. Do outro, a inclusão de 5 mulheres com passados incrivelmente complexos. São histórias intensas, que muitas vezes beiraram o desespero. Definitivamente não é um currículo de perfeição genética. É um mapa de destinos resgatados e de uma fé que não desiste. Acompanhando a linha do tempo, a gente percebe como tudo isso vai crescendo organicamente. Começa lá atrás no livro de Gênesis, passa pela época de Jericó e dos juízes, atravessa o auge da monarquia e chega até o Novo Testamento. É toda uma história cumulativa, sabe? Totalmente interligada por expectativas que são subvertidas a todo momento. Primeira parada, Tamar, a luta pela justiça e pela semente. Pensa numa situação desesperadora. A história de Tamar é marcada por tragédias seguidas. Ela perdeu os 2 maridos, que eram os filhos mais velhos de Judá, e acabou totalmente abandonada. O destino dela parecia ser o esquecimento absoluto e ponto final. Mas, numa luta frenética para evitar esse fim e garantir que a linhagem não morresse, ela tomou uma atitude extrema. Se disfarçou para encontrar o próprio sogro. Dessa situação caótica nasceu Pérez. E através desse nascimento inusitado, fica claro como a promessa feita a Abraão foi preservada no meio do maior furacão familiar possível. Seção 2. Raabe, da destruição de Jericó para a honra real. Agora, imagina só morar numa cidade que está explicitamente com os dias contados. Raabe vivia à margem da sociedade, trabalhava como prostituta em Jericó. Mas as atitudes dela mostram uma quebra de paradigma surreal. Ela decidiu esconder os espias de Israel e reconheceu com todas as letras que o Deus de Israel era o Senhor dos céus e da terra. O resultado? Enquanto as muralhas desabavam e a cidade inteira virava pó, ela e a família foram as únicas pessoas preservadas da ruína. Isso ilustra de um jeito brilhante como o passado de alguém definitivamente não dita o seu destino. Não tem dessa. Ela não só sobreviveu, como se integrou de vez ao povo de Israel, acabou se casando com Salmão e, pasmem, virou uma ancestral direta do rei Davi. Uma mudança de rota simplesmente completa. Terceira parte. Ruth e a lealdade que redimiu uma família. Aqui a gente foca numa mulher moabita que enfrentou uma devastação total. Longe de casa, ela perdeu o marido, o sogro e o cunhado, sem esperança nenhuma. Mas, em vez de voltar para os antigos deuses e para o conforto do seu povo de origem, a profundidade da fé dela explode nessa declaração icônica. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. É uma afirmação muito poderosa, uma lealdade inabalável à sua sogra, Noemi. E foi justamente essa lealdade que transformou alguém que seria só uma moabita excluída numa peça fundamental da história. Ela começou como uma estrangeira, catando restos de espiga para não morrer de fome. Até que o caminho dela cruza com o de Boaz. Eles se casam e ela dá à luz Obed, que vem a ser ninguém menos que o avô do rei Davi. É impressionante, né? Quarta mulher da nossa lista, Batseba, da tragédia A Mãe de um Rei Sábio. É super curioso como ela é citada na genealogia de forma até meio enigmática, como aquela que foi mulher de Urias. O texto histórico não tenta dar uma maquiada na dor dela. O destino da Batseba se entrelaçou com o capítulo mais sombrio do reinado de Davi. Ela aguentou a morte trágica do marido, uma morte orquestrada de propósito pelo próprio rei, e ainda passou pelo luto terrível de perder o primeiro filho que nasceu dessa união tão complexa. Contudo, de um cenário totalmente enraizado em dor, luto e pecado, veio uma restauração imensa. O jogo virou de um jeito incrível porque ela se tornou a mãe de Salomão. Ou seja, ela foi essencial para garantir que o trono real continuasse, cumprindo a promessa por meio daquele que ficaria conhecido como o rei mais sábio de Israel. E, finalmente, a nossa quinta sessão. Maria, o destino final da promessa. Bom, Maria era uma jovem super humilde de Nazaré, mas ela é, de fato, o ponto de convergência de todas essas profecias de séculos atrás.
Ela não está ali solta na história. Ela carrega o peso de tudo que veio antes. A luta frenética da Tamar, a fé corajosa da Raabe, a lealdade surreal da Ruth e a restauração profunda da Batseba. Tudo isso culmina nela, para trazer ao mundo o Salvador, a tal semente da mulher que foi prometida lá no início. Juntando todas essas peças, a narrativa geral fica inegável. A gente vê pessoas saindo do abandono e da exclusão social direto para o centro do palco da história da salvação. Tá muito claro que essa linhagem real nunca teve a menor intenção de ser uma vitrine de pessoas perfeitas com passados impecáveis. Pelo contrário, é uma verdadeira masterclass sobre como a graça atinge o improvável, usando a fé e a obediência para mudar completamente a história. E para fechar essa nossa análise, fica um pensamento bem provocativo para a gente refletir. Por que essas histórias tão específicas, tão cheias de tragédias e escândalos, foram escolhidas a dedo para introduzir a maior narrativa de redenção que existe? Qual delas impacta mais? É o tipo de coisa que deixa a gente com aquela vontade de cavar muito mais fundo e descobrir todos os outros detalhes que essa história esconde.